Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você. A palavra que eu desejei muito compartilhar com você na reflexão de 2 de outubro, cuja leitura do dia, João 11 e também Salmo 119. João 11, maravilhoso, ressurreição de Lázaro, Jesus declarando que ele é a ressurreição à vida, quem crê nele, ainda que morto viverá. Maravilhoso o capítulo, maravilhoso, muitos ensinamentos preciosos, mas o que o Senhor deu para compartilhar com você, eu fui às lágrimas nesse sentido, o Salmo 119, falando sobre a excelência da palavra de Deus. Abra comigo Salmo 119, versículo 1. Inicialmente, nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós precisamos ter convicção disso, certeza, sem dúvida alguma. Ela é a fonte primária de autoridade para todos nós. Ela é a regra de fé, é como devemos viver, de como devemos praticar uma vida para Deus. A Bíblia, ela é inerrante. Em que sentido? Em todos. As Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erros por serem a inspirada, infalível e completa palavra de Deus. Sua inerrância é plena e absoluta. Acompanhe comigo o versículo 137 e 138 do Salmo 119. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Então, a Bíblia é inerrante, isenta de erros doutrinários, culturais, científicos, inspira-nos ela confiança plena em seu conteúdo. Ok? E a Bíblia não tem sentido de trazer para nós ensinos sociológicos, científicos e etc. Não é. Já te falei, já falo 200 mil vezes o tema central das Escrituras, tá? A Bíblia, ela é infalível também em tudo que diz, porque a palavra de Deus, ela pode ser considerada assim, porque suas promessas são rigorosamente observadas. As suas profecias se cumprem de forma detalhada e clara. É impressionante. E as que estão por acontecer serão assim também. Inclusive o retorno do Senhor. O plano de salvação, já sendo ali falado, anunciado desde o início, ele é executado apesar das oposições satânicas. Nenhuma de suas palavras jamais caiu e nem cairá por terra. Versículo 138, na parte B, quando o texto diz assim, falando dos testemunhos, e muito fiéis. A Bíblia é infalível. E a Bíblia também, ela é a pedra de toque. Porque no versículo 140, o texto diz, a tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Pura. E por que eu digo pedra de toque? A pedra de toque, ela é usada para testar ligas de metais preciosos. É uma pedra com que se avalia a pureza do ouro, por exemplo. A pedra de toque, ela é uma rocha, um mineral, um mineraloide que tem uma granulometria fina, isenta de minerais ou inclusões, tá? Que possam reagir com ácidos e que seja de cor escura, pode ser usado como pedra de toque. O teste
como é que esse teste? O teste consiste em riscar a pedra de toque com a peça de ouro que se pretende identificar o toque. Isso aqui não é de ouro, mas usando aqui como apenas para demonstrar a pedra de toque, a peça de ouro que se pretende identificar o toque e se risca, ok? Riscou na pedra. Sobre esse risco, aplica-se o ácido de toque correspondente à liga de ouro da contrastaria. Então, olha, para saber se é ouro, o risco foi de ouro, eu vou pegar o ácido correspondente à liga de ouro para colocar ali. Se o brilho apresentado pelo risco sobre a pedra de toque não desvanecer, ou seja, ele não se esvair, significa que o toque da amostra, o risco da peça de ouro, tem um toque equivalente ao ácido utilizado. Então, se eu usei um ácido que não corrói, vamos botar assim, o ouro, pinguei, risquei e pinguei esse ácido no risco e o brilho se manteve, opa, então é sinal de que esse material realmente ele é ouro, que foi riscado ali na pedra de toque. A corrosão do metal e a perda do brilho mostram que a liga de ouro não corresponde ao ácido utilizado, ok? Isso é a pedra de toque. Na linguagem jurídica e administrativa, é o meio de avaliar uma expressão utilizada para se referir ao meio de avaliar alguma coisa. Ou seja, o critério, a referência, o padrão, o parâmetro, a medida, a base, o fundamento dos quais os demais princípios decorrem. E sem acréscimos, a Bíblia é a pedra de toque que deve ser usada para avaliar nossas ações e reações. Como o salmista diz aqui, a tua palavra é muito pura. O Salmo 119 é um salmo assim, olha, maravilhoso. Como toda palavra e que salmo para nos mostrar a excelência das Escrituras. Pois além de ser considerado uma obra de arte literária, ele apresenta uma didática corretiva, confrontadora, restauradora, encorajadora e consoladora exaltação da santa, poderosa e majestosa Palavra de Deus. Seja chamando de lei, como no versículo 1 que nós lemos, seja chamando aqui de testemunhos, como eu li aqui com você, juízos, lei, mandamentos, decretos, testemunhos, ordenanças, preceitos, juízos, palavras ou caminho. O salmista apresenta aqui, no Salmo 119, a excelência da palavra de Deus. Por que eu falei da beleza do Salmo em relação a algo maravilhoso aqui também? Porque o Salmo 119 ele é uma obra em prima alfabética, em forma de acróstico, dividida em 22 estrofes, com 8 versículos cada, tá? 8 estrofes, 22 versículos. 8, depois 8, 8, 8, 8. No alfabeto hebraico, são 22 letras, tá? E nesse salmo, são 22 estrofes. 22, 22. E 22 aqui não é nenhuma referência ao 22 desse fim de semana, não, tá? Mas 22. Na primeira estrofe, cada verso começa com Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, em hebraico, o bem-aventurado que nós vemos aqui, ele começa com Aleph, tá? O versículo 2, que é bem-aventurados também, Aleph. No 3, e não praticam, Aleph. Tu ordenaste, Aleph. Quem dera, Aleph. Então não ficaria Aleph. Louvar-te-ei, Aleph. Observarei, Aleph. Em hebraico, tá? Dizendo isso em hebraico. Na segunda estrofe, começa no versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Aquele famoso versículo, já vou falar dele, segura aí. Cada estrofe, cada verso, do 9 ao 16, cada verso
começa com a letra Bet, a segunda letra. Do 17 ao 24, Gimel. Do 25 ao 32, Dalet. De 33 a 40, Re. De 41 a 48, Vav. Por aí vai, tá? E assim acontece até a 22ª estrofe, onde nós temos ali do 169 ao 176, 169 e 166, a 22ª estrofe. Cada versículo em hebraico começa com a última letra do alfabeto hebraico, Tav. Na minha Bíblia aqui, na ACF e outras Bíblias também, você vê isso. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver. Aqui do 9 ao 16, por exemplo, tem aqui, ó, Bet, a segunda letra. Vamos lá para a última estrofe. A última estrofe aqui, ó, no 69, começa com Tav. Não sei se dá para ver aqui, ó, acho que dá, né? E assim vai. Isso é maravilhoso, porque foi o Espírito Santo conduziu o salmista a organizar isso de forma bem poética. Versículo 1, nós lemos inicialmente, nós vemos que bem-aventurado aquele que ama a palavra e por ela vive, ok? Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Então, o segredo da felicidade, da verdadeira felicidade, é fazer a vontade de Deus, revelada na sua palavra, ok? Nos versos 2 e 3, bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Ou seja, uma vida na palavra de Deus, ela é autenticada pela intensa busca pelo Senhor e pelo andar longe do pecado. Quanto mais eu me encho da palavra, mais eu quero buscar ao Senhor e andar longe do pecado. Ok? Mas no versículo 2, ele fala algo interessante, que nós vemos depois em vários outros versículos. Eu quero ler aqui com vocês esses outros versículos. Ele diz aqui, ó, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Os que guardam. Versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. 33. Ensina-me ao Senhor o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. 56. Isto fiz eu porque guardei os teus mandamentos. 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. 69. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. 100. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. 106. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus juízos, os teus justos juízos. 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. 134. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. 145. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. E 146. A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Ou seja, a palavra de Deus é para ser guardada. Quem se empenha na obediência santa e poderosa à palavra de Deus, demonstra o seu amor ao Senhor. Ao não guardá-la, está sendo evidenciado que tal pessoa não está em Cristo e o Senhor não está nele. É simples assim, ok? João 14, 15, 21, 23 e 24. Se me amais, guardai os meus mandamentos.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Para guardar. Versículo 4, nós vemos algo importante aqui também, que eu quero falar. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então, essa palavra que nós devemos nela andar, e ela resulta numa busca, e resulta em um andar longe do pecado, que devemos guardar, ela nos foi dada para que zelosamente nós a observemos. Zelosamente. Ok? Versículos 5 e 6. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. E quem dera nós, como povo de Deus, vivêssemos a palavra do Senhor. Quem dera. Quem dera. E se não vivemos a palavra, somos do Senhor. Versículos 7 e alguns outros aqui. Por exemplo, 7. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Nós vemos que o perfeito louvor, ele tem origem no correto entendimento bíblico. E eu quero ver aqui alguns outros versículos. 54, por exemplo. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. 164 também, gostaria de ler com você. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Vou falar desse versículo mais à frente também. 171. Os meus lábios proferiram louvor quando me ensinaste os teus estatutos. E 175 também. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajude-me os teus juízos. Então, eu vejo aqui que devemos cantar as Escrituras sobre elas e baseado nelas, motivados por elas, inspirados por elas. O louvor precisa ser assim, bíblico. Ok? Versículos 9 e 11. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. E 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Versículos muito conhecidos nossos, não é verdade? E aqui nós vemos que é primordial nós conduzirmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, como padrão e o direcionamento para nós andarmos em santidade. Memorizar a Escritura treina o nosso coração para evitar o pecado, tá? Versículos, e vou voltar nesses versos aqui, mais para o final. Versículos 14, se o Senhor permitir, versículos 14 e 72, nós vemos que as riquezas, nós não deveriam alegrar-nos mais do que a palavra de Deus. 14. Foguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas. E o 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Ou seja, a Escritura Sagrada deveria ser considerada muito melhor do que a abundância das riquezas. Ok? Versículo 20. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. O quanto nós desejamos momentos de lazer, de diversão, de espairecer a mente, e o quanto nós desejamos mergulhar na palavra de Deus. Tá? Dos versos 23 mais alguns, nós vemos aqui, ó.
Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. O que eu vejo aqui, e em alguns outros versículos, que em meio às variadas formas de perseguição que o cristão pode enfrentar, e isso faz parte da caminhada, nosso papel é manter o foco na palavra de Deus, porque o salmista diz o seguinte no 51: os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. 52. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. 61. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. 69. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Está vendo as variadas formas de perseguição? 78. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. 95. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. 110. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. 141. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. E 157. Muitos são os meus perseguidores, os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Pegou! Diante da perseguição, mantenhamos o foco na palavra. Tá? Versículo 24. Versículo 24. Também os teus testemunhos são meu prazer, os meus conselheiros. Em quem nós temos buscado orientação? Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus, ela é vida. Vamos ver aqui o versículo 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. 37. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade, vivifica-me no teu caminho. 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. 50. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. 149. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. 154. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. E 159. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Servo de Deus, como você pode, estando caído, prostrado, ser vivificado pelo Senhor? Pela palavra. Lembre-se que Jesus, o Verbo, ele é o caminho, a verdade e a vida. É para a palavra. A palavra traz vida para nós, nos levanta, nos coloca de pé. Amém? E seja instrumento de bênção nas mãos do Senhor, para que por meio da palavra você possa edificar, levantar vidas. Por meio da palavra de Deus nos teus lábios, o Senhor vivifique as pessoas. Versículo 30 nos diz o seguinte: escolhi o caminho da verdade,
propus-me seguir os teus juízos. 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. 60. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Ou seja, eu vejo aqui nesses versos como precisamos olhar para o nosso interior com a ajuda do Espírito Santo e decidir por uma vida na palavra de Deus. No mesmo versículo 30, que eu li há pouco, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. 43. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. 142 também, veja comigo. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. 151. Tu estás perto, ó Senhor, a todos os teus mandamentos são a verdade. 160. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. E Deus não mente, a sua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. João 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 3:1-7. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Romanos 15:8-9. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Uma pausa aqui. Fica comigo até o final do vídeo. Eu tenho algumas dicas preciosas para dar para você sobre a sua leitura e meditação bíblica. Segura aí. 2 Coríntios 6:3-10. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aleluia. Gálatas 2:14. Mas quando vi que andavam bem indiretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Confrontando a hipocrisia, né, de Pedrão. Efésios 1:13.
em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, Colossenses 1:5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tiago 1,18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Apocalipse 19:9, disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 22:6, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Escuta, escuta. Essa que é a verdade, a palavra da verdade. Essa que é a verdade de Deus. Creia nela, confie nela, viva ela, ela é verdade. O verbo, a palavra de Deus, Jesus, é a verdade. É por isso que Jesus é a essência da palavra de Deus. Você me escuta falar isso regularmente. Versículos 33 e 36. 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. 1:3. Ordena os meus passos na tua palavra e não se apodera de mim iniquidade alguma. Seja o nosso amor na prática da palavra de Deus e não em ganhos pessoais. Seja o nosso caminhar na palavra de Deus e não numa vida mergulhada no pecado. Versículo 41. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Por meio da palavra de Deus, o Senhor manifestou a mim e a você as suas misericórdias. E a salvação é por meio da palavra de Deus que nós enxergamos que Deus foi misericordioso. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na palavra de Deus nós encontramos a misericórdia de Deus revelada. A palavra da salvação. Nós confiamos na misericórdia do Senhor, em sua salvação, porque está escrito aqui na palavra de Deus. Versículo 43. E não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. 49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. 74. Os que temem alegremente alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. 81. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. 114. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. E 147. Antecipei o cair da noite e clamei. Esperei na tua palavra. A nossa confiança na palavra de Deus precisa ser tamanha a ponto de servir como um bom testemunho ao redor e como âncora para a nossa vida, porque nela nós temos esperança. A palavra. 47. Aleluia. E recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado.
48. Também me levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. 113. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. 119. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. 127. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. 140. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. 159. Considera como amo os teus preceitos, vivifica, meu Senhor, segundo a tua benignidade. 163. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. 165. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. E 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Ame, 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 ame a Bíblia. Ame as Escrituras Sagradas. Ame, ame a palavra de Deus. 53. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. 136. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guarda a tua lei. 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Como é que você reage ao perceber uma sociedade que despreza as Escrituras? Como é que você reage ao perceber uma igreja que despreza a palavra do seu Deus? Se alguém despreza a palavra de Deus, está desprezando o próprio Senhor Jesus, não faz parte da sua igreja, é ímpio e precisa nascer de novo. Ao meditar nas Escrituras, quantas vezes não nos parece que o Espírito Santo extrai o que se passa em nosso interior e registra nas páginas da Bíblia? É como se aquilo que nós estivéssemos lendo muitas e muitas e muitas vezes é como se o Espírito Santo estivesse falando falando da nossa vida ali nas páginas da palavra de Deus. E eu confesso que nos últimos anos uma mistura de indignação enorme, profunda tristeza e uma reflexiva angústia tem se agitado no meu interior. E às vezes, isso é algo que é expresso por meio de duras palavras nas reflexões, nas pregações, nos ensinamentos, nos aconselhamentos, nas conversas. Por várias vezes eu discerno que não vem de mim, mas vem do Senhor, tá? Eu vou ser duro nas palavras. Não é minha intenção. Quem me conhece sabe que eu sou manso. Outras vezes eu constato que essa angústia reflexiva, essa profunda tristeza, essa indignação é algo que está apegado a mim como um sofrer em Cristo, que eu percebo, entendo, que vai perdurar até o fim, o meu encontro com Ele, tá? E aí, você já me ouviu falar aqui, eu falei recentemente quando eu falei sobre Setembro Amarelo, eu não lembro qual o título Superando a Depressão em Jesus Cristo, se eu não me engano, que eu falava da expectativa do reinado do Messias, com base num salmo.
o governo dele no combate à depressão. E eu falei ali naquele vídeo que eu descobri que eu sofri de episódios de depressão recentemente, na época do Levanta-te, tá? Lá em março, no meio da pandemia, eu me descobri assim também. E por quê? E por que eu me encontrei nesses momentos depressivos? Eu falei para algumas pessoas, para várias pessoas, talvez, principalmente alguns irmãos mais chegados, né? Mais próximos. Talvez até falar até isso em alguma pregação. É exatamente isso aqui. É ver o desprezo pela palavra. Uma vez, há pouco tempo, um irmão ou uma irmã teve um sonho em relação a algumas coisas que eu entendi que eram sobre a nossa igreja local. E a pessoa contou esse sonho para o nosso pastor Júlio, meu pastor local aqui em São Gonçalo. E nesse sonho, a pessoa contava um detalhe do sonho que também me via no sonho. Eu vou só falar desse detalhe que se refere a mim. E que ela me via chorando. E eu falando, gente, mas é o que está escrito na palavra. Nós precisamos viver a palavra, obedecer a palavra. Eu creio que o Espírito Santo ali nesse sonho revelou exatamente para essa pessoa. Não me lembro se foi um irmão ou uma irmã. Acho que foi uma irmã. Como eu me sinto. Exatamente assim. Exatamente isso. Então os meus episódios de depressão, eles são por causa do desprezo à palavra. Isso mata, me consome. Eu fico indignado, triste, para baixo. Claro que eu preciso vencer isso no Senhor, tenho vencido no Senhor, mas isso acaba comigo, me corrói, me consome. Tá? É só preciso ter o cuidado de não deixar de amar aquele que está perdido, ainda que seja quem se diz meu irmão em Cristo, e nem eu perder a minha alegria da salvação, tá? Então, tenha paciência com seu irmão, falando de mim, tenha paciência comigo. E às vezes, tem gente que vê, não confunda uma veemência na exposição, tá? Seja você que congrega comigo pessoalmente, seja você que assiste aqui algum vídeo, não entenda que os momentos que eu estou sendo mais firme, mais contundente, como soberba. Não entenda isso, tá? Às vezes a pessoa está tão acostumada com me ver falar de forma mais tranquila, porque eu sou um camarada tranquilo. Mas quando vem essa veemência, isso não é de mim. Entenda como o Senhor querendo falar e está se expressando de forma mais... aquela hora que, acorda, rapaz, tá dormindo. Não entenda como o seu irmão agindo com soberba. Não pense isso, tá? Mas acolha como uma contundência do Senhor para a sua vida, tá? Por favor. Tem gente que confunde. Ai, o irmão Geraldo Augusto não tá falando mansinho agora, dessa vez. Ele tá sendo soberbo. Senhor, cuida da soberba do coração dele. Às vezes eu já vi... Não, primeiro ficar quieto, não falar o que eu já testemunhei, ouvi em relação a isso. Sabe? Não entenda assim, tá? Mas o que esses versículos aqui, 53, 136, 39, eu também fico angustiado e indignado, tá? Mas vamos lá. É, 67, 71 e 75. Antes de ser afligido, andava errado.
mas agora tenho guardado a tua palavra. 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste. O sofrimento, veja aqui nesses versos, nos forja a guardar a palavra de Deus. Quantas vezes você está sofrendo, você se apega mais à palavra? Ao menos deveria ser isso o esperado. Tanto nos levar mais a uma vida de oração mais intensa, quanto nos apegarmos mais à palavra. Deveria ser assim, né? E se você tem se distanciado de Deus e de sua palavra, ou eu, enquanto nós passamos por aflições, precisamos repensar de como é que anda a nossa fé, ok? 89, 152 e 160. 89 nos diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. 152. Acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. E 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Para sempre. A palavra de Deus. E por que, se ela é para sempre, por que mudá-la? Ou por que querer seguir a nossa vontade ignorando o que ela diz, se ela é eterna? Jesus declarou, Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Ao que nós fomos expostos, gerou fé no nosso coração, foi a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra que permanece para sempre evangelizada, ela permanece para sempre. Por que no meio do caminho nós nos afastarmos da palavra? Ok? E versículo 96 diz assim, 96. Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Ou seja, até aquilo que é mais excelente, mais sublime, perfeito, tem um limite. Tenho visto fim, tem um limite, a toda a perfeição. Afinal, nada aqui na Terra é absolutamente perfeito, mas a palavra de Deus é excessivamente ampla, ilimitada. Versículos 98 a 100. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Nós vemos aqui nesses versículos que a sabedoria que vem de Deus, ela é incomparavelmente superior à dos lábios desse mundo, dos sábios desse mundo. Eu com óculos, a letra está gigante aqui na tela, eu li lábios, me perdoa. Que não servem a Deus, ainda que sejam especialistas, mestres ou com grande experiência de vida. A sabedoria do mundo, comparada à palavra de Deus, ok? 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel, a minha boca, ainda que duras, tá? Porque a palavra de Deus, como ela é saborosa. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Conhecidíssimo versículo aqui, dos mais conhecidos do Salmo 119. E o 130 diz assim também: a entrada das tuas palavras dá luz
dá entendimento ao simples. A palavra de Deus acende a luz no nosso coração, na nossa mente, no caminho diante de nós, nos dá entendimento. Então a iluminação que nós precisamos para trilhar a caminhada vem da palavra de Deus, não da limitada sabedoria humana. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 a 6, o texto diz que o mesmo Deus que disse haja luz é o que faz raiar a luz do Evangelho de Cristo em nós. Ok? 132 agora diz assim: ora para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ora para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ok? Já vimos qual é a evidência de o nosso amor ao Senhor anteriormente, ok? Que é guardar a palavra. Versículo 164. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Falei que ia voltar esse versículo. Esse versículo ele me faz lembrar de um episódio, uma experiência pessoal sobre o meu chamado pastoral. No ano de 2007, estava recém-casado, estava em transição para um outro ministério, seria o segundo ministério, porque eu saindo do meu primeiro ministério, de onde eu entreguei minha vida a Cristo, fui batizado, comecei a servir, trabalhar na obra, pregar a palavra, estava em um período de transição, e durante um período de cerca de 30 dias de jejum, e nesse período, não jejum os dias ininterruptos, tá? Mas em todos os dias eu estava em jejum. Eu tinha um período em cada dia de jejum, tá? E aí, em cada dia, eu tinha exatamente 7 pequenos momentos de devocionais por dia. 7 vezes por dia, todos os dias. E aí, meditando na palavra e orando. E qual era a minha oração nesse dia? Eu precisava de clareza, estar mais perto do Senhor, ter clareza. E o meu clamor era: Deus, mostra-me a sua vontade, revela a sua vontade para mim. Como é que eu posso te servir melhor? O que o Senhor quer da minha vida? Qual é a minha função na sua obra? Eu já sabia, mas eu estava fugindo. Eu não queria. Essa aqui é a verdade. Deus já tinha me chamado, mas eu não queria. Eu sempre fugi disso. Com Deus. E aí, eu lembro que o Senhor me respondeu nesse período e me confrontou, sabe? De maneira muito especial, dizendo que era para eu parar de fugir do meu chamado pastoral. Desde aquele momento, 2007, eu passei então a adotar uma postura mais compromissada e um pouco mais amadurecida em relação à vida ministerial. Não que eu fizesse de qualquer jeito ou relaxadamente, não é isso. Mas é de entender, olha, Deus quer que eu esteja no ministério pastoral. Amém, Senhor. Eis-me aqui. E parei de caminhar no sentido contrário, tá? Pois eu estava decidido ali então a não mais resistir à vontade de Deus. Nesse período, Deus foi dando vários sinais inequívocos para mim. Eu conversei com a minha esposa, conversei com a Rosana, contei para ela, olha, o Senhor me chamou e sempre resisti a isso, mas o Senhor tem confirmado
que ele me chamou para o pastorado e eu não posso mais fugir. Daí em diante, mesmo com muito medo, medo esse que eu tenho até hoje, tá? Mas consciente da missão, eu sempre pedia vários sinais específicos ao Senhor para confirmar, e Deus pacientemente ia respondendo um a um. Alguns anos depois, 4 anos depois, eu fui consagrado ao ministério. E só que aí tem uma coisa muito interessante. A função ministerial ela é santa, mas eu ainda era um miserável pecador. Isso foi em 2011. E aí, você sabe, você conhece, que eu falei várias vezes, em 2015 foi quando de fato, eu despertei pro Evangelho e abandonei o estilo de vida que eu levava. E ao mesmo, a partir daí, Deus foi me revelando cada vez mais vários outros pecados meus. Orgulho, desprezo ao próximo e por aí vai, tá? E nesse período, Deus foi tão longânimo, que muito tempo depois que eu pude compreender melhor, despertar para o Evangelho genuíno, bíblico, né? E aplicando pessoalmente o que Cristo fez por mim. Mas nesse período de 2007, 7 vezes no dia, eu fazia momentos devocionais ao Senhor, buscando direção de Deus para a minha vida. 176. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. E aí, eu vejo um monte de gente usando vários artifícios para atrair pessoas para Deus. Trazer o perdido de volta. E, na boa, com todo carinho, todo respeito, uma furada. Como é que alguém afastado do Senhor pode retornar ao aprisco do bom pastor? Não é com métodos, mas é pela santa e poderosa palavra de Deus. E ponto final. É pela palavra. Não tem método, tá? Bom, compartilhei vários versículos do Salmo 176 para mostrar um pouquinho dessa excelência da palavra de Deus. Mas o que fazer com essas informações? Porque não basta ler a palavra como um livro comum, certo? Você sabe disso. Nós precisamos meditar na Bíblia na esperança de gerar maior intimidade com o autor dessa palavra, ok? A Bíblia é a revelação de quem Deus é, para que assim possamos viver e ter um conhecimento de quem nós somos, ok? É um livro que lê a mim e lê a você. E não que você simplesmente lê, mas é o livro que nos lê. Na nossa meditação, estamos fazendo um raio-x do nosso coração. A Bíblia é um livro que alcança o mais profundo do nosso ser. Espero que com essas reflexões eu te ajude um pouquinho nesse sentido, tá? Por graça e misericórdia de Deus, tá? Para a glória de Deus. O intuito é esse, é te motivar a você ter sua experiência com Deus por meio da palavra. É por isso que as reflexões estão aí, para a glória de Deus, mas em segundo lugar, para te motivar a isso. Despertar isso em você. E aí, a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela sempre cumpre o que ao Senhor lhe apraz, tá? Alguns dizem que viajar enriquece a alma, abre a mente, faz bem ao coração. E eu digo que mergulhar na Bíblia é a melhor das viagens que nós podemos fazer. Porque nas páginas da Bíblia Sagrada, você e eu podemos enriquecer a alma. Por exemplo, versículo 20. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. 28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então ela enriquece a alma, mas ela também abre a mente. 113.
Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. O que o mundo pensa, essas ideologias, não, mas eu abro a minha mente amando a tua lei. E também ela faz meu coração, versículo 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança, para sempre, pois são o gozo do meu coração. Então, é preciso meditar na palavra de Deus. E uma meditação que ela precisa ser contínua. Verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tá? Mas precisa ser também prioritária. 147 e 148. Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Prioridade. Só que ela precisa ser prazerosa também, dominando o nosso pensar. Versículo 16. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Vai ser prazerosa dominando o meu pensar, meus pensamentos. Deliciando-nos também, versículo 77, olha só isso. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Glória a Deus. Fazendo-nos suspirar. Já perdeu o fôlego lentamente estando na palavra? Eu já, várias vezes. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Abri a boca e respirei. Entendeu? Só que aí, ela é prazerosa no direcionamento. Versículo 24. Também os teus testemunhos são meu prazer, os meus conselheiros. No caminhar, 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Em meio à aflição, 92. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Nas adversidades, 143. A aflição e a angústia se apoderaram de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. E porque nós a amamos, 47. E recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Ela é suficiente, ela por si só basta, 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. É o suficiente, ok? E a nossa herança, 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança, para sempre, pois são o gozo do meu coração. E aí, com carinho eu falo, tá? Por favor. Mas meditando em 3 ou 4 capítulos por dia, ou 3 capítulos cada dia da semana e 5 aos domingos, de 12 a 30 minutos, você consegue ler a Bíblia num ano, ok? Com carinho eu falo isso. Como fazer a meditação bíblica, tá? Vamos para o versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, ou seja, refletindo, meditando. E aí é importante fazer algumas perguntas. Por exemplo, o que essa passagem mostra sobre o caráter de Deus? Essa passagem comanda alguma coisa? Se sim, esse comando, essa ordem, é apenas para os ouvintes originais ou para você também? Essa passagem promete alguma coisa? Se sim, essa promessa é para os ouvintes originais ou para você também? Essa passagem fornece um bom exemplo a seguir ou um mau exemplo a evitar? Essa passagem chama a atenção de pecados a confessar e se arrepender? Como essa passagem desafia você? Como essa passagem te encoraja? Qual é a área do seu relacionamento com Deus onde você gostaria de aplicar essa passagem? Qual é a área do seu relacionamento com os outros onde você gostaria de aplicar essa passagem? Ou que precisa? Qual é a área da sua vida onde você gostaria de aplicar essa verdade? Quais ações específicas você planeja tomar nos próximos dias e semanas
para aplicar essa passagem? Ou seja, refletindo. Não é ler por ler, mas, sabe, interagindo com ela, refletindo. Segundo, versículo 10. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Ou seja, em oração. Antes da leitura, para entendimento, e após a leitura, para ser implantado em sua vida. Terceiro, primeiro meditando, refletindo. Segundo, orando. E terceiro, praticando. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, vivendo ela. 166 e 167 são interessantes também nisso. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Quarto, contando com o auxílio do Espírito Santo. Versículo 12, por exemplo. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, ok? E vários outros versículos dizem isso. 18, abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. O 26, por exemplo, eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. 27, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. E vários outros versículos, ok? Então, se nós pedirmos ao Espírito Santo que abra o nosso coração e a nossa mente ao meditar na palavra, ele vai nos conduzir não apenas ao entendimento, mas a uma profunda experiência com a palavra de Deus. E poderei levar os outros versículos aqui sobre o Senhor nos ensinar, tá? E quinto lugar é compartilhando, porque o versículo 13 diz: com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Lembra que eu já falei várias vezes, falei recentemente sobre a escola de Deus? Assimilamos o conhecimento que estamos absorvendo. 10% assistindo e ouvindo, 30% quando tem uma demonstração, 50% quando discutimos, debatemos, 75% quando fazemos alguma tarefa, mas 95% quando ensinamos alguém, ok? E versículos 27 nos diz o seguinte também: faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. E vários outros. 46, também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. E também 172, encerrando: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, recapitulando aqui rapidamente, como fazer a meditação bíblica? Refletindo, anotando ela ali, versículo 9. Segundo lugar, orando. Terceiro lugar, praticando. Em quarto, contando com o auxílio do Espírito Santo, pedindo que o Senhor te ensine, te revele. E em quinto lugar, compartilhando também. Assim, nós meditamos na palavra e a excelência da palavra de Deus. Ela será uma verdade em nós, sendo transformados por ela, desejosos de vivê-la, de praticá-la para a glória de Deus. Amém? E que a majestosa, santa e poderosa palavra de Deus, ela faça parte do nosso dia a dia até o nosso encontro com o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.